Silva. Alô, meus amores, um grande abraço. Mais uma vez já estamos de volta trazendo mais informações. Olha, quem recebe o benefício de prestação continuada BPC em 2022? Ano começou, muita gente na expectativa e lógico eu vou trazer os detalhes para você que está ligado aqui com a gente no nosso canal, no canal Alex Silva Silva, tá? Então acompanha porque é importante a informação que eu vou trazer para você. Tem mais informações também no final sobre o Auxílio Brasil. Muita gente questionando e a gente também vai trazer mais detalhes, tá? Bem, o benefício é pago pelo INSS e corresponde a um salário mínimo. O benefício de prestação continuada, o BPC, eu lembro que é concedido às pessoas com deficiência que comprovadamente não possam trabalhar para se manterem e nem possuam quem o faça. Assim, o benefício é pago pelo INSS, Instituto Nacional do Seguro Social, e corresponde a um salário mínimo inteiro, né? A renda familiar por pessoa precisa ser um quarto de um salário mínimo para poder se enquadrar. Nesse ano de 2022, o benefício terá um reajuste, até porque o BPC segue como parâmetro o salário mínimo. Então, toda vez que o salário sobe, o BPC também acompanha. Agora, a partir desse mês de janeiro, todos os beneficiários do BPC passaram ou passarão a receber R$ 1.212. Para quem se enquadra nas regras para concessão do BPC, o processo de entrada com pedido pode ser realizado por meio do aplicativo Meu INSS. Você acessa o link, né, vai no site Meu INSS para você ter mais detalhes. Muitas vezes surge a necessidade de comparecimento na agência do INSS apenas para comprovação. Uma informação importante sobre o BPC é que ele não pode acumular com outros benefícios concedidos pelo INSS. Nesse caso, ele pode se associar apenas quando ocorrem situações de benefícios como assistência médica ou pensões de natureza indenizatória. Também nos casos de remuneração, que são advindas de contrato de aprendizagem. Entre as regras para quem pode receber o benefício, destaca-se as seguintes. Dá uma olhadinha no teu celular, no teu notebook. Vou mostrar para você entender aí todo o processo, né? Quais são as regras para você se enquadrar. E nesse momento é sempre bem-vindo, essa ajuda. Você não imagina o que tem de gente, o que tem de família que deseja entrar, né, para poder também ter esse direito. Olha, é muita gente mesmo. Então, preste atenção, dá uma olhadinha no teu celular, no teu notebook, para você entender. Então, como falei para você, pessoas que são... Preste atenção aí, dá uma olhadinha no teu celular. Então, entre as regras, tá? Entre as regras, para quem pode receber o benefício, destacam as seguintes: pessoas que são brasileiras natas ou naturalizadas ou de nacionalidade portuguesa que residem no Brasil. E segue. Também que possuem renda familiar por pessoa inferior a um quarto do salário mínimo, que está em vigor no país. Também as pessoas que possuam deficiência, independente da idade. Também quando ocorrem impedimentos de longo prazo, com período mínimo de 2 anos, podendo ser físico, mental, intelectual ou mesmo sensorial, e que dificultam ou impedem a participação plena e efetiva na sociedade. Então, é bom ficar atento a isso aí. Nesse caso, falei para você as regras para quem pode receber o benefício. Essas são as regras, tá? Se você se enquadra com alguém que pode ter direito, então eu recomendo você fazer a solicitação do benefício. É o seguinte, é importante a utilização do aplicativo Meu INSS. Meu INSS. Aí você, inclusive, você pode baixar em versões tanto para Android quanto iOS, tá? O aplicativo é Meu INSS. Se você quer mais detalhes, então você liga
o telefone 135, você pode agendar, tá? Ou ter mais detalhes, o horário de atendimento segunda a sábado, das 7 da manhã até às 10 horas da noite. O telefone, para você ter mais contato, para ter mais informações, 135, tá? Para todo o Brasil. Então, são informações para você que tem interesse em entrar no PPC. Lembro sempre que são idosos acima de 65 anos que têm direito, desde que a família não consiga suprir, não consiga ajudar, não tenha condições de ajudar, e também deficientes de qualquer idade. Deficientes também têm direito, nem todos. Por isso, é bom você dar uma ligada aí para o 135, você que tem interesse de enquadrar alguém da sua família, tá? Muito bem. Tem outra informação também a respeito do presidente Bolsonaro, né? Muita gente sempre está acompanhando e pergunta, e a gente está acompanhando também. O presidente, ele apresentou a melhora, inclusive teve a sua sonda retirada, e há uma expectativa grande de que ele possa receber a alta hoje ainda, né? Quarta-feira, dia 5 de janeiro. Lembre que ele segue internado em um hospital na Zona Sul de São Paulo, onde tratou uma obstrução intestinal. Ontem, terça-feira, o presidente conseguiu andar pelos corredores na unidade de saúde e há uma expectativa grande de que ele possa receber alta ainda hoje. Bem, sobre a questão do Auxílio Brasil, eu sempre faço questão de lembrar, o Ministério da Cidadania informou sobre a questão dos 2,7 milhões de novos beneficiários que estarão entrando, vão receber R$ 400 a partir do dia 18 de janeiro. Vão se juntar aí aos 14,7 milhões que já estão recebendo. Então o governo, finalmente, o Ministério da Cidadania vai conseguir atingir os 17 milhões nesse mês. Então, só confirmando, a pasta, o Ministério da Cidadania confirma a entrada desses 2,7 milhões de novos beneficiários, né, que foram incluídos no Auxílio Brasil, na competência de dezembro, mas com pagamento somente nesse mês de janeiro. Então, ao todo, serão 17 milhões que agora passam a receber o auxílio no mínimo de R$ 400. Em janeiro, portanto, os repasses começam dia 18, com o final do NIS 1, e vão até o final do mês, dia 31, com o final do NIS 0. A data do recebimento pelos beneficiários, eu sempre lembro que depende do último dígito do seu NIS, que é o número de identificação social. NIS 1 começa dia 18 de janeiro e segue NIS 2, NIS 3, encerra com NIS 0 dia 31 de janeiro, tá? O próprio Ministério da Cidadania informou que cerca de 14,7 milhões de famílias foram contempladas aí pelo programa no ano passado, ao custo de 9,1 bilhões de reais em 2 meses para o governo federal. Benefício médio, que na verdade é o benefício mínimo, ninguém recebe menos que R$ 400. Apenas no mês de novembro, né? Novembro foi um problema. Primeiro mês, depois do fim do Bolsa Família, o Auxílio Brasil pagou a 13,2 milhões menos do que R$ 400. Porém, 1,5 milhão recebeu mais do que R$ 400. E aí está essa luta, essa briga para ver se o governo consegue pagar esse retroativo. Muitos, os repórteres, né, a imprensa bateu em cima, o próprio Ministério da Cidadania disse que não tinha obrigação de pagar, uma nota que foi anunciada pelo governo, mas a gente sabe que foi uma promessa do próprio presidente Bolsonaro, quando ele disse que ninguém iria receber menos do que R$ 400. Então, é uma questão de honrar os compromissos, né? Ele honrar a palavra, ele disse que ia pagar, então talvez não saia agora, nesse mês de janeiro, mas a partir do dia 1º de fevereiro vai voltar os trabalhos, né? O recesso acaba no final desse mês, lá para o dia 1º de fevereiro, na sequência, os parlamentares, tanto da Câmara quanto do Congresso, estarão voltando aos trabalhos e a gente sabe que tem muitos que já estão aí preparando para criticar o governo, pressionar o governo para que o governo pague sim essa diferença, tá? Sim, os pais, eu sempre lembro, porque eu sempre estou recebendo perguntas sobre os pais-chefes. Gente, os pais-chefes vão receber R$ 3.000, já está certo, tá? Já está certo. O governo, o presidente Bolsonaro sancionou
liberou 4,1 bilhões de reais. Esse valor será pago a 1.283.000 pais-chefes, pais que tinham filho de menor de 18 anos em 2020 e que eles deveriam ter recebido 5 parcelas de 1.200. No entanto, só saiu a metade, 5 parcelas de R$ 600. Então, agora o governo deve pagar R$ 3.000, não anunciou o pagamento, o início dos pagamentos. Esse mês de janeiro não tem previsão, mas alguns, especialistas dizem que o governo tem pressa em poder liberar isso. E pode acontecer, talvez fevereiro, talvez março. A expectativa é que vai ser pago sim, tá? Então, ficar atento. Os pais-chefes vão receber aí R$ 3.000, o total de 1.283.000 pais-chefes. A questão do Vale Gás, o gás dos brasileiros, 5,58 milhões começaram a receber agora a partir do dia 18 de janeiro, as famílias menores, ou melhor, as famílias de baixa renda e as mais volumosas. Quanto maior a família, se uma família tem 4 membros e outra família tem 3, essa de 4 entra agora. Vai ser selecionada famílias do Cade Único, do Auxílio Brasil, mulheres vítimas de violência doméstica também terão direito, enfim, essas serão as primeiras categorias a receberem. Serão 30 parcelas durante 5 anos, paga mês sim, mês não. Quem não entrar agora nessa seleção de 5,58 milhões, o governo já garantiu que vai colocando mês sim, mês não os novos beneficiários. Então, sempre uma nova leva estará entrando. Mais 100, mais 200 mil, mais 300 mil. A tendência é chegar em 2023, no mês de setembro, com aproximadamente 19 milhões de pessoas recebendo o gás dos brasileiros, tá? O PIS/PASEP a gente já vinha falando, recebi um questionamento dizendo o seguinte: Alex, será que o governo pode pagar os 2 calendários de uma só vez? Pode, porém, alguns analistas acham isso mais difícil. Deve pagar um calendário agora, de janeiro para fevereiro deve ser anunciado, e o outro calendário deve sair no mês de julho ou agosto, ou seja, mês 7 ou mês 8. Então, deve funcionar em 2 calendários. Lembro que no ano de 2021, o governo usou o dinheiro que iria pagar o PIS/PASEP para pagar o bem, aquele que é o benefício emergencial a trabalhadores com carteira assinada. Então, aquele dinheiro foi usado para pagar o bem, foram 4 parcelas esse ano, e aí eles adiaram o pagamento do PIS/PASEP e ficou para esse ano de 2022. Então, teremos 2 pagamentos. O primeiro pagamento é referente a 2020 e 2021, e o segundo pagamento 2021-2022, ou seja, 2 calendários. O primeiro calendário deve ser agora de janeiro para fevereiro, o segundo calendário lá para o mês de julho ou agosto. Aguardar isso aí, tá bom? Muito bem. Estou lá no Instagram, lá no blog Alex Silva. Se você quiser estar na minha lista de amigos, terei o maior prazer. Os trabalhos do Senado e da Câmara estarão de volta. Ainda está no recesso, pelo menos até o final desse mês. Aguardar com grande expectativa. Vocês lembram que eu tinha dito no vídeo anterior sobre a questão da revogação? O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, ele vem falando sobre revogar a reforma trabalhista que aconteceu aqui no Brasil em 2017. O intuito dessa reforma a reforma trabalhista era para aumentar o número de empregos, melhorar a economia. No entanto, nem melhorou a economia e nem apareceu as famosas vagas que iriam aparecer, ou seja, não serviu. Pelo menos é isso que o PT vem falando. E aí a Espanha revogou a reforma trabalhista que precarizou o trabalho e não criou empregos. Ou seja, o governo, caso Lula seja eleito, ele já vem falando junto com o PT que poderá fazer também a mesma coisa que aconteceu na Espanha, ou seja, revogar a reforma trabalhista. Aí eu tinha até perguntado, você é a favor ou contra revogar essa reforma trabalhista? Ou seja, voltar aqueles direitos que os trabalhadores tinham. Comenta aqui, dá a tua opinião, porque é um assunto que está sendo muito debatido em todo o Brasil e a gente vai estar acompanhando isso de perto. Uma possibilidade, se o PT vencer, poderá revogar aquela reforma trabalhista que o Brasil aprovou em 2017, onde na época o presidente era Michel Temer, onde a ex-presidente Dilma Rousseff tinha passado por um processo de impeachment. Vários analistas dizem que se na época, se a Dilma Rousseff não passasse pelo processo de impeachment,
talvez esse processo não teria sido aprovado, ou seja, essa reforma trabalhista. A reforma trabalhista passou porque a Dilma, naquela época, tinha sido cassada, ou seja, passou pelo processo de impeachment e aí, na sequência, entrou o seu vice, que era o Michel Temer. Há controvérsia, mas a verdade é essa. Você é a favor ou contra uma reforma trabalhista? Que o presidente Lula diz, o ex-presidente diz que, se vencer, poderá revogar essa reforma. É algo que está temperando nesse momento, é mais um tempero no cenário político sobre essas eleições desse ano. Agora sim, estou no Instagram, no blog Alex Silva. Forte abraço, pessoal, até a próxima. Tchau, tchau.